pode ou não pode de hoje. Então, como eu disse, vamos acalmar os ânimos. Depois a gente volta com mais Fenomenal Team aí para mostrar mais essa dança realmente fenomenal para nós. Mas agora vamos chamar aqui ao palco do nosso movimento jovem quem já é de casa, a doutora Verusca Gendov, por gentileza. Tudo bem, doutora? Tudo bom, queridos? Mais uma vez participando do nosso programa. E hoje nós vamos falar, doutora, sobre um assunto muito interessante. Não existe acordo entre nós. E aí? E olha, ultimamente, depois do Facebook e do WhatsApp, tem sido mais difícil, né? Quem aqui namora? Levanta a mão. Só um namora. Todo mundo, quase, ninguém. Quem aqui já namorou? Levanta a mão. Ok. Olha a quantidade de jovens que já tiveram histórico com namoro, já namoraram ou namoram, né? Quantos aqui já tiveram desacordo por conta de rede social? Levanta a mão. Percebe que grande maioria... Então, às vezes a gente fala, né? Casamento traz desacordos, né? Cada um quer colocar a sua opinião. Mas tudo começa muito antes disso. É que na época de namoro tem o desacordo e tem a paixão. Aí tem a paixão e tem o desacordo, não necessariamente nessa ordem. Mas é muito importante a gente tentar entender a raiz disso. Por que cada um quer colocar a sua razão? Por que a predominância tem que ser de um? Por que a gente não pode chegar num acordo? Então eu achei bastante interessante esse tema para a gente tentar entender essas raízes e a partir não só do namoro, no relacionamento com os pais também, entre irmãos, a gente treinar isso, trabalhar isso dentro da gente. Porque tudo depende do tal do braço a torcer, né? Daquela pessoa falar assim, não, tudo bem, não é bem o que eu gostaria, o que eu queria, ou o que eu acho, considero melhor, mas tá bom, né? Dessa vez vamos fazer a tua vontade. E às vezes é difícil acontecer, fica aquele negócio, um que é vermelho, outro que é azul, e não chega numa terceira cor aí, não, é batendo lá, e como você muito bem disse, né? Acabam situações aí de comprometimento com o namoro, pais, né? Que acabam aí mal falando com os seus filhos por causa dessa falta de acordo. Então vamos ver o que a galera pensa a respeito disso. Elvis, já tem pergunta aí na plateia? Tem, a Gabriela já tem uma pergunta que vai direto ao ponto também. Pode fazer, Gabriela, por favor. Então, do jeito que você falou que muitas vezes... tipo assim, se não tem muito negócio, se não houver, tipo, um acordo entre o namoro, o melhor seria terminar o relacionamento, não é? Sim, se o desacordo sempre se faz presente, Gabriela, é muito complicado você viver a dois assim, né? A construção de uma opção tem que partir de duas pessoas. Mas para as pessoas, Gabriel, Jéssica, né, e todo mundo que está aqui, parece que é ganhar e perder. Se eu abrir mão, eu vou perder. Então, eu usei o exemplo da rede social. Então, por exemplo, o namorado, faz conta que o seu namorado foi e curtiu a foto de uma moça que você não é tão simpática, ela, né, enfim, não é uma pessoa do seu convívio. Para ele só curtiu uma foto legal. Para você não é legal, ele está curtindo a foto de uma outra moça ou uma outra moça que não tem uma representação, não é, sei lá, da família, por exemplo. Então, como trabalhar isso? Como entrar num acordo? Porque pra gente tem um significado, pra outra pessoa tem outro. Às vezes, curtir uma foto, compartilhar um conteúdo, é apenas compartilhar um conteúdo. Eu não pus algo afetivo ali. E para outra pessoa tem todo significado afetivo. E às vezes tem também. Então, como conseguir entender tudo isso? É muito importante, Gabriela, que a gente tente entender ali qual é o significado, qual é o sentimento que foi agregado ali. Para a gente tentar chegar num acordo. Agora, quando o nosso sentimento sempre predomina, fica difícil a gente entender o sentimento do outro. Deixa eu interromper um pouquinho, doutora. A senhora estava falando disso. Fica aquele sentimento de ganhar ou perder. Deixa eu te perguntar uma questão, colocar uma questão aqui. Até quando que o perder é sempre negativo? Porque às vezes a pessoa está se dando num compromisso de namoro ali. E aquela perda que ela acha que vai ter é algo necessário e que vai trazer um bem para aquele namoro. Ou para o relacionamento familiar, enfim. Quando que o perder ele se torna tão não negativo assim? Porque eu tenho minhas manias, eu tenho a minha vida como solteiro. Aí de repente eu conheço alguém. E aí aquelas perdas de algumas coisas que eu tinha me fazem amadurecer. Então esse perder às vezes também não se confunde muito com eu não quero, né? Sim. Ou o que é necessário fazer. Sim. Olha só, Gabriel, que interessante. Nós temos transformações durante todo o nosso processo de vida.
A partir do momento que eu sou solteiro ou solteira e eu conheço alguém, então eu já não sou mais solteiro ou solteira. Então eu preciso abrir mão de algumas coisas que tinham a configuração de solteiro e passa a ter uma configuração de namorado. Isso muda para noivo, isso muda para casamento. Cada fase, quando ela é vivenciada, tem suas mudanças. A questão é como a gente identificar o que é perder. O que é perder? Porque pode ser apenas uma transformação. Agora, o que eu tenho visto muito, infelizmente, eu tenho que dizer isso, é que tem muita gente que não quer largar a mão de solteiro, mas quer estar casado, quer estar noivo, quer namorar, tendo vida de solteiro. Quer dizer, tem a namorada ou o namorado, mas quer estar na festinha com os amigos. E acha que está sendo tolhido de alguma maneira porque a namorada ou o namorado, enfim, ficou chateado com isso. Então, assim, é muito importante que você veja o que você quer da sua vida. Eu costumo dizer, sabe, Gabriel, que é ser feliz ou ter razão. A gente quer ter razão ou a gente quer ser feliz? O que a gente quer para a nossa vida? Porque se a gente sempre quiser bater o pé para a nossa razão, as chances de uma infelicidade te perseguir são grandes. Bacana, doutora. A Laura Medeiros mandou uma mensagem aqui e ela perguntou assim: se você está sempre de acordo com aquela pessoa, sempre vai deixando, sempre tudo que ele pede, deixa, não tem problema, vamos fazer do jeito que ele prefere e tudo mais. Quando é que você consegue se impor? Como é que você vai conseguir se impor? Jéssica, perfeita essa pergunta, porque todo mundo tem um perfil, tem uma personalidade. Nós não podemos deixar de ser também quem somos, porque uma coisa é você abrir mão em situações, conversar e chegar num denominador comum. Outra coisa é você abrir mão de você. Porque uma pessoa, quando ela se apaixona por você, digamos que uma pessoa se apaixonou pela Jéssica. Ela se apaixonou por uma personalidade, por uma atitude, por um perfil. E se você começa a abandonar isso, a pessoa também com o tempo deixa de te amar. Porque você passa a não ser mais você. Você passou a ser tudo que a outra pessoa quer. E o grande interesse no relacionamento humano é justamente a construção do que você tem, do que eu tenho e de uma terceira situação que é uma construção familiar. Infelizmente, as pessoas são muito mimadas, né? Muitas, infelizmente. E se você não fizer o que elas querem, elas vão embora. Se você não fizer do jeito delas... Só que se você sempre, né, abrir mão dessa forma, você vai deixar de ser quem você é. Uma hora essa pessoa vai embora porque ela não vai te amar mais do jeito que você está. E a perda é maior. Então, o limite é você sempre tentar uma conversa, um acordo no sentido, olha, coloque sua opinião, o que você sente a respeito disso? Eu coloco a minha e o que eu sinto a respeito disso. Vamos tentar um meio termo. Ou eu abro mão hoje, você abre mão amanhã. O que não pode são os extremos. Eu nunca abri mão e você sempre abre mão, tá errado. Ninguém fica casado, ou ninguém namora muito tempo se anular de alguma maneira. Quem se anula acaba sozinho. Porque a pessoa realmente deixa de amar. Doutora Verusca, a Monique ela tem uma pergunta a fazer, até que é uma pergunta confrontante, né, para a própria pessoa. Por favor, Monique. Como identificar que eu sou a pessoa errada? Perfeito. É Monique? Monique, olha que legal, né? Nós precisamos nos conhecer para a gente poder saber o que a gente tolera e o que a gente não tolera no relacionamento. Para a gente poder saber se aquele perfil que a gente escolheu é o correto. Para isso eu preciso saber qual é o meu perfil. O que eu dou conta? Qual é o tipo de situação que eu aguento? Então, por exemplo, eu vou namorar uma pessoa que tem filhos. Será que eu sei administrar isso? Muitos jovens hoje, Gabriel, namoram pessoas que já vêm de um histórico, que de repente, sei lá, já vem com filhos, ou já veio de um casamento. Mas como cada um administra isso? A gente tem que se conhecer. Então, Mônica, é muito bom você tentar fazer essa reflexão. Olha, o quanto eu suporto num relacionamento. Se eu sei que eu sou ciumenta, eu não vou namorar uma pessoa que tem filhos. Por quê? Porque essa pessoa vai sempre ter convívio com a mãe dessa criança. E eu sou ciumenta. Então isso não vai dar certo. Eu vou viver em desacordo. Eu preciso saber o que eu aguento. Por exemplo, eu tenho moças não ciumentas que não teriam esse problema. Se a mãe da criança, né, tá com alguma dificuldade e cria alguma situação, tem moças que não se importam, não é problema meu. Ele que resolva, não tem problema. Eu gosto da criança, gosto dele, ponto final. Então, cada um tem que se conhecer. O que eu dou conta? Eu dou conta disso? Então, eu preciso entender que o perfil que eu preciso pode ter uma variação de não ter filhos até ter filhos. Eu preciso definir isso para poder ser feliz. É isso aí. Interessante, a jovem ela perguntou
quando a gente identifica realmente alguma coisa, algum ponto aonde não está dando certo mais. É um ponto, não é uma situação em si geral. Você tocou no assunto dos ciúmes, por exemplo. Realmente, um dos dois é muito mais ciumento que o outro. E acaba isso gerando briga. Nessa questão. Nos outros pontos, eles são um casal assim, exemplar, maravilhoso. Os dois se amam muito, se dão super bem, combinam em tudo. Só que toca nesse ponto é o botão de alerta que liga ali. Ela perguntou, puxa, melhor então já termina? E nesse ponto, quando não há acordo, não tem jeito, a gente discorda em tudo. Não, a gente discorda em uma coisa só. Qual é a melhor decisão? Olha só, Gabriel, tudo é relativo. Porque pode ser que esse seja o único ponto, mas a frequência de desacordo é muito distante. Então, tenho um desentendimento aqui, passa um mês, sei lá, 2 semanas, um mês, 3 meses, e eu não tenho nenhum tipo de conflito. Agora, se só tem um ponto e o conflito tem uma frequência muito alta, toda semana estou brigando muito, várias vezes, aí fica inconveniente, fica inviável. Ninguém tem ideia do desgaste emocional que a gente tem quando a gente entra em conflito. Tem gente, e para vocês é importante saber disso, que o estresse é tão grande que cai cabelo, cai dente, dá problemas psicossomáticos de diversas naturezas. Não é saudável. Claro que também um relacionamento que nunca tem conflito, nunca tem desentendimento, também tem algo muito errado. Tem alguém que está guardando muito sentimentos de chateação, de frustração. Isso vai trazer um dano maior do que quem teve conflito diversas vezes. Então, tudo isso tem que depender da frequência. Ótimo. Muito bom. A Isabel aqui na plateia também tem uma pergunta. Por favor, Isabel. O que fazer quando em relacionamento uma das pessoas, quer mudar sua atitude, mas o outro não? Olha só, Isabel, você tem que sentar, olhar no olho, na mesma altura dessa pessoa e dizer, olha, quando você me conheceu, minha atitude era assim. Não é porque eu tenho essa atitude que eu estou certa ou errada. Essa atitude te incomoda? Essa atitude é não para o relacionamento? Por que você pensa assim? Tem pessoas, Isabel, que quer que o outro seja de determinada maneira porque é a referência que essa pessoa tem. E às vezes uma conversa simples pode resolver o problema. Porque se as pessoas estão juntas, eu entendo que elas querem se gostar. É uma escolha. Eu quero estar junto com alguém. Agora, se eu escolho para estar junto de alguém que sempre me incomoda, então peraí, eu tenho que rever meus conceitos. A gente não pode se sentir incomodado com quem a gente escolhe pra gente. Ou a gente está com um problema sério de análise de perfil. Qual é o perfil que a gente está escolhendo? Né? E tem isso também, né? A gente tem uma mania, total mania de repetir perfis que dão problema. Aí depois ficam, Verusca, eu tenho o dedo podre, Verusca, eu não sei o que fazer, Verusca, me socorre. Não é, queridos, olha só, é muito importante a gente saber o que a gente quer pra gente. O que eu quero pra mim? É isso que eu tenho que buscar. E também não posso deixar de dizer que tem muita gente que é enganada. Tem gente que na época do namoro, meu Deus, é um verdadeiro lorde, é um negócio sério. Mas depois que casa e começa a mostrar seu verdadeiro perfil. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Que bacana. E aproveitando, galera do Facebook, se você tem dúvida, manda lá, Movimento Jovem Oficial, lá no Facebook, já tem o post, a doutora Verusca vai sanar todas. Se você mandar inbox também, não tem problema, manda que a gente lê aqui ao vivo. Aproveitando, a Esther Mota, saindo um pouquinho só do assunto, ela perguntou assim, como é que eu faço para evitar como é que foi que ela colocou? O ciúmes possessivo e a desconfiança neurótica. Olha só, a gente precisa sempre identificar onde foi que eu desenvolvi isso, como eu desenvolvi isso, para a gente poder desatar esse nó. As pessoas, elas vão de forma mecânica, elas agem, reagem também de forma mecânica. Então, é importante saber como é que eu comecei isso. Às vezes é só uma imitação familiar. Acontece, não é um traçado, às vezes, da própria pessoa. Às vezes, a pessoa tem uma história de perdas e por ter medo de perder, ela quer sempre segurar. Então, é aquela pessoa que tem um medo enorme de estar sozinha. Então, ela segura, ela sufoca o relacionamento que ela tem. Ou então, ela tem um cachorro, por exemplo, e tem ciúme. Ninguém pode brincar com o cachorro, que ela já fica chateada. Por quê? Medo de perda.
Às vezes tem um histórico tão difícil de perda na vida que você tenta compensar isso através de alguns comportamentos. Então a gente tem que entender o porquê desse comportamento. O que está errado? Por que eu tenho tanto medo de perder? Quando você descobre a motivação, você trabalha na raiz da situação. E se está muito difícil, busca ajuda profissional. Tem pessoas que com uma reflexão, gente, nunca vão precisar de psicólogo, vão refletir e pronto. É uma escolha. E tem gente que tem dificuldade. Então busca um profissional que possa ajudar. Fica mais fácil do que a pessoa ficar tendo um desgaste mental tão gigante. É verdade. E, doutora, a senhora estava explicando aí de, poxa, na pessoa não mudar totalmente, porque as pessoas se apaixonaram por aquela pessoa, né? O William tem uma pergunta referente em relação a isso. Se eu gosto de uma pessoa que tem gostos muito diferentes do meu, vale a pena arriscar um relacionamento? Esses gostos te trazem conflito? Não. Então não tem problema. A regra é essa. É muito importante a gente lidar com o diferente, desde que não traga conflitos grandes o suficientes. Quando você coloca na balança, o que é maior? É maior o conflito ou é maior o que você sente por ela? Então, é importante a gente colocar na balança. Eu acho até importante a gente ter sempre relacionamentos também diferentes. Isso tem que ser avaliado no perfil também. Então, por exemplo, eu gosto de azul, o outro gosta de amarelo. Poxa, azul e amarelo são duas cores. Por que eu tenho que ficar tudo amarelo ou tudo azul? Se a gente consegue chegar num equilíbrio, você consegue agregar muitas coisas no relacionamento. Agora, se eu vou para um relacionamento querendo sempre que o outro se vista como eu quero, pense como eu quero, tenha todas as atitudes como eu quero, visite todos os lugares que eu quero, mas na hora que ele chama ou ela chama para fazer alguma coisa, não vou. Quer dizer, o outro abre mão de toda a vida, mas uma coisa às vezes uma pessoa não quer fazer. Então, tudo isso, gente, é equilíbrio. Não importa a diferença, desde que na balança o conflito não aconteça, o equilíbrio seja presente. É importante. Olha que maravilha. Deu para tirar aí as dúvidas, deu para tirar esse nó na sua cabeça. É o que a doutora está falando, uma grande verdade. Para o nosso lado como cristãos, nós devemos buscar sempre isso, esse equilíbrio que ela diz que deve existir, nós devemos buscar isso em Deus. Porque se muitas vezes você é uma pessoa difícil e entra em contato com uma pessoa também com uma situação complicada na vida dela, também difícil, isso vai conflitar. O mais importante é o que a doutora falou, observe. Olhe aquela pessoa, veja quem é ela. Os pontos te incomodam, vão incomodar sempre alguma coisinha ou outra, mas é sempre você acalmando o seu coração, colocando tudo diante do Senhor Deus. Não deixe nada tirar a sua paz. Isso vai trazer problema para a sua vida, como a doutora mesmo falou, doenças ou problemas sérios aí na sua saúde, entre outras áreas da sua vida. Então sempre seja tranquilo, apresente a Deus. Não deu certo o namoro, o noivado, ainda dá tempo de você trocar aí ou ficar mais tranquilo se separando dessa pessoa. Se é casamento, coloca diante de Deus, mas não deixa nada destruir isso não, porque o que Deus uniu não separa o homem, tá legal? É isso aí, doutora, mais uma vez, brigadão por estar aí, fazer parte desse time do Movimento Jovem. Deixa mais uma vez seus contatos pra gente. É um prazer sempre estar aqui. E eu vou deixar 2 contatos. Do meu canal no YouTube, você que quer aprender mais sobre relacionamento, tem todos os tipos de vídeo lá falando de perfil, falando do que dá errado, do que dá certo, as desculpas que as pessoas inventam, enfim, tem tudo lá. E o meu WhatsApp, o WhatsApp São Paulo, 982490073. Um recadinho para você. Se você está sempre frustrado na sua área afetiva, você que é viúvo, que é solteiro e nunca conseguiu namorar, ou teve muitas frustrações, ou é separado, divorciado, enfim. No próximo sábado eu vou estar ministrando um trabalho especial. Eu quero ajudar as pessoas a construir sua família. Então, se você está nessa característica, entre em contato pelo meu WhatsApp que eu explico. É um evento gratuito aqui em São Paulo. É um congresso de não casados. Olha que legal. Então você não pode perder. Pronto, tá dada a dica aí para você que quer melhorar essa área da sua vida, tá legal?